Boa noite, meus irmãos e amigos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Dando continuidade ao culto ao Senhor nesta noite, no dia do Senhor, vamos nesta hora ler a palavra do nosso Deus e ouvir com todo o temor, com toda a reverência, a exposição da palavra do nosso Deus para a nossa edificação. Participando da exposição continuada do livro de Atos, e para isto eu os convido para que abramos o texto de Atos no capítulo de número 14, livro de Atos 14, de 19 a 28, concluindo o capítulo 14. O tema geral dessa exposição é o progresso do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra. Eu vou ler, os presentes acompanham a leitura do texto sagrado. Atos capítulo 14, de 19 a 28, que nos diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendarem ao Senhor em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que lhe haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. E o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Deus bendito, Senhor soberano, Deus que é o dono de toda a verdade, Tu que és onisciente, Tu que conhece todas as coisas, porque Tu és Deus e todo conhecimento a Ti pertence. Queremos, ó Deus, Te agradecer, porque aprove ao Senhor compartilhar conosco um pouco do Teu conhecimento através da Tua palavra, e nos revelar o Teu plano, o Teu propósito de salvação em Jesus Cristo, e através deste conhecimento sermos alcançados, sermos transformados de fé em fé, de graça em graça. Por isso, ó Deus, nesta hora pedimos que a porção da Tua graça em Cristo seja derramada em nossos corações, para o fortalecimento da fé do Teu povo, para a salvação dos eleitos que ainda se encontram perdidos fora do aprisco de Cristo. Mas que em tudo, ó Deus, o Teu nome seja glorificado em uma exposição fiel da Tua bendita palavra, e pela manifestação e agir do Teu Espírito Santo no nosso meio, ajudando-nos, capacitando-nos para Te honrar, para Te glorificar através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora. Envolve-nos com o Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, este capítulo, esta parte final do capítulo 14, Lucas chega ao final do seu registro
da primeira viagem missionária empreendida pelo apóstolo Paulo e por Barnabé. Lucas chega ao final de seu relato. É bem verdade que tudo indica que Lucas não foi exaustivo, não exauriu toda a informação sobre tudo que ocorrera, que acontecera nesta viagem, mas pela condução do Espírito Santo, pela iluminação e inspiração do Espírito Santo, Lucas registra aquilo que é relevante, significativo, suficiente para nós termos como palavra de Deus deste ato, deste evento histórico importante da primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. E neste relato final de Lucas, ele vai mostrar como Paulo chega à cidade de Derbe, junto com Barnabé, e de Derbe eles retornam refazendo todo o caminho, passando por todas as cidades que eles haviam percorrido, encorajando e fortalecendo os crentes, os discípulos resultantes desta primeira viagem missionária, encorajando, fortalecendo e consolidando as igrejas que foram implantadas nesta primeira viagem missionária. E como que neste retorno até voltar à cidade de Antioquia da Síria, de onde eles partiram para esta viagem, Lucas vai registrar o retorno e algumas dificuldades, alguns desafios que eles enfrentaram, mas também algumas alegrias, alguns frutos que eles colheram nesta viagem, indo e voltando por estas cidades que eles empreenderam passar. Mas Lucas, neste registro, nos apresenta algo que até então ele não havia apresentado, como que o ódio que foi se manifestando ao longo da viagem missionária chega ao seu estopim, chega ao seu ápice, onde os judeus incrédulos saem da ameaça para a ação. Eles manifestam a face mais horrenda, mais obscura, mais cruel de seu ódio, apedrejando o apóstolo Paulo na cidade de Listra, um apedrejamento que o deixou quase morto, algo que certamente marcou a vida do apóstolo Paulo, pois disso ele fala posteriormente em duas de suas cartas, de como, ao escrever aos Gálatas, que inclui a igreja de Listra, porque a carta aos Gálatas é uma carta que se dirige às igrejas desta região da Galácia, o apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, fazendo referência a como o seu corpo fora marcado, como a sua mente fora marcada com esta experiência de sofrer por Cristo, agora literalmente na carne, sofrer o ódio dos inimigos de Cristo, como outrora ele o era, por amor agora a Jesus, por amor ao Evangelho. E Lucas, ao relatar isso, ele vai de alguma forma também nos mostrar como o apóstolo Paulo e como Barnabé fazem a leitura de tudo isso. Qual é a conclusão que eles têm de tudo isso? E o que a gente vai perceber é que Lucas vai mostrar para nós que a impressão final de Paulo e Barnabé, que a leitura que eles fazem de tudo isso, é como que pertencer e trabalhar no reino de Cristo envolve essas duas realidades de tristeza e alegria, de dor, sofrimento, mas também de progresso, de sucesso, de prosperidade, de frutos, de que a caminhada no reino de Cristo é uma caminhada que as duas realidades estão presentes, tristezas e alegrias, mas as tristezas são suplantadas, são superadas e substituídas pela alegria de pertencer ao reino, de poder trabalhar pelo reino, e de que sofrer no reino é um grande privilégio. E nós olhamos e vimos exatamente
esta impressão nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele não se detém muito, não para muito em falar e pensar sobre a dor de sofrer, sobre a dor de ser perseguido, sobre a tristeza de ser injustiçado, perseguido e violentado, mas mostra como tudo isso faz parte da alegria de sofrer por Cristo, do propósito que isso tem em pertencer ao reino. E esta, para mim, é a grande lição que Lucas vai deixar ao relatar este momento crucial, dramático, tenso da viagem missionária do apóstolo Paulo e de Barnabé. Vejamos então como o apóstolo Paulo, como Lucas apresenta esta realidade, fazendo uma consideração final do relato da viagem de Paulo, de seu relato sobre a viagem missionária de Paulo e Barnabé, e dá esta informação de como eles se depararam com momentos de tristeza, com desafios, com dificuldades, mas que isso foi superado com a alegria do reino. O que é a alegria do reino de Cristo? E esse é o foco, e esta é a ênfase que nós queremos trazer nesta noite, nestas considerações a respeito do reino que Lucas faz aqui neste relato. Primeiro, mostrando como Paulo e Barnabé enfrentaram as tristezas como filhos do reino, enfrentando desafios e perseguições no reino. Então, a tristeza de enfrentar desafios, perseguições, dores no reino de Cristo, ao caminhar como filho do reino de Cristo neste mundo. Vejam como Lucas registra aí a partir do versículo 19. O texto diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Tudo indica que há um grande intervalo, que há um tempo entre o que ocorreu em relação ao milagre, a cura daquele coxo, daquele aleijado, para este apedrejamento. Apesar de Paulo e Barnabé ainda estarem em Listra, a maneira como Lucas registra, ele indica um intervalo de tempo entre aquele início da evangelização, de como Paulo curou aquele homem aleijado, como esta cura manifestou a incredulidade, o paganismo, a idolatria do povo da região de Listra, como Paulo e Barnabé com muita dificuldade impediram deles adorarem, deles cultuarem, deles venerarem o apóstolo Paulo e Barnabé como deuses da mitologia grega, como deuses gregos visitando aquele povo, os licaônicos. E com toda essa dificuldade, o que nós percebemos aqui em Lucas, é que depois deste evento, o apóstolo Paulo e Barnabé passam alguns dias nesta cidade. Eles permanecem nesta cidade, e ao permanecer eles continuam pregando o evangelho. Eles percebem a necessidade de intensificar a pregação do evangelho naquele lugar tão pagão, tão idólatra, tão obscuro, tão cego para a realidade de quem Deus é, do Deus que eles estavam pregando, da obra da salvação em Jesus Cristo, do evangelho. E eles passam alguns dias, e isso vai ter resultado, porque quando você olha o versículo 20, a partir do versículo 20, o texto diz que já há discípulos quando ocorre o apedrejamento do apóstolo Paulo. Diz o texto: rodeando, porém, os discípulos, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos. Aqui envolve os discípulos tanto das cidades de Icônio, Antioquia e também Listra. Então o texto mostra que eles passam algum tempo lá,
e este tempo é suficiente para eles pregar o evangelho e iniciar um núcleo eclesiástico, um núcleo de uma igreja. Eles iniciam uma igreja na cidade de Listra. Depois de ver o paganismo, depois de ver a idolatria, depois de ver a cegueira espiritual daquele povo, eles começam a se alegrar ao ver o resultado do evangelho, convertendo pecadores, produzindo discípulos de Cristo, formando um núcleo de igreja de Cristo naquele lugar. Isso indica, porque esta informação, este progresso e sucesso do evangelho chega aos ouvidos dos judeus da cidade de Antioquia e Icônio, aqueles que haviam expulsado Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé chegam em Listra querendo um pouco de paz para pregar o evangelho de tranquilidade, porque os judeus incitaram as cidades de Icônio e de Antioquia para que fossem expulsos de lá. Mas para vocês perceberem que o que está acontecendo é um progresso do evangelho na cidade de Listra, não há uma sinagoga judaica. Então o que é que esses homens fazem? Eles saem das suas cidades. A cidade de Antioquia está aproximadamente 190 quilômetros da cidade de Listra. Eles saem de lá, se unem aos outros judeus da cidade de Icônio e se associam num projeto de terminar o que haviam começado, de dar um corretivo nesses missionários, de tentar pará-los agora pelo uso da força, porque eles tentaram, através da manifestação do popular, através da provocação das autoridades, através da força política e da pressão popular nessas cidades, eles agora perceberam a necessidade de empreender a força física, de dar um corretivo, de dar uma surra nesses missionários para ver se eles aprendem, se param de falar deste Cristo, se param de proclamar desta mensagem. Tamanho o ódio desses homens, não se deram satisfeitos pelo que fizeram nas cidades anteriores, estavam decididos a irem até Listra e acabar com o progresso do evangelho naquela cidade. Enciumados, cheios de ódio, cheios de desejo de vingança, chegam naquela cidade e diz que eles começam a incitar o povo. Isso indica que eles começaram a mentir, a produzir informações mentirosas, caluniosas contra o apóstolo Paulo, contra Barnabé, provavelmente fazendo algumas acusações contra eles em relação à passagem deles na cidade de Icônio, na cidade de Antioquia, fazendo falsas afirmações sobre o apóstolo Paulo, incitando o povo e propondo que eles fariam algo semelhante ao que fez lá, trazendo desordem, trazendo caos, trazendo problema social, trazendo dificuldade para o comércio, para os políticos, para a organização da cidade. Provoca o povo a ponto dos soldados romanos, da presença de Roma, não interferir no que eles vão fazer. O texto diz então que, incitando o povo, esses judeus incrédulos que saíram de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, tomaram Paulo, provavelmente porque ele é o pregador que se destaca. Paulo é o porta-voz principal do evangelho. Tudo indica que Paulo se destacava aí como apóstolo, que Paulo tomava a iniciativa, que Paulo pregava com mais frequência do que Barnabé nessa viagem missionária. Então isso indica que eles viram em Paulo a necessidade de neutralização. Então pegaram o apóstolo Paulo e o apedrejaram. Quando a gente olha para a letra fria, a gente não consegue perceber o tamanho do ato em si. Você imagina uma pessoa ser levada para uma praça pública e um monte de pessoas com pedras nas mãos começarem a jogar simultaneamente, em que essas pedras vão atingindo o seu corpo e arrancando pedaços do corpo deste indivíduo, até que ele seja desmaiado e tido como morto. Você imagina, você tem mais ou menos uma ideia do que isso significa? Eu não consigo precisar a grandiosidade desta maldade e desta dor produzida em um apedrejamento.
Diz que Paulo foi apedrejado e, ao perceberem que ele estava quase morto, resolveram tirá-lo para fora da cidade para que ele morresse fora das portas da cidade. Ainda arrastaram pela cidade para deixá-lo fora dos muros da cidade, para não trazer problema para eles. Ainda queriam se livrar das provas do homicídio, ainda queriam esconder as provas da crueldade, que ele morra lá fora. Tamanho ódio daquelas pessoas, não por Paulo, mas pelo Evangelho, por Cristo, e produziram uma grande dor, um grande sofrimento no apóstolo Paulo, a ponto dele relatar isso, quando em 2 Coríntios ele listra os desafios que ele enfrentou em suas viagens missionárias. Vejam 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Paulo nunca mais se esqueceu desta experiência dramática como missionário. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Há uma lista de vários sofrimentos, de vários desafios, dificuldades, e no versículo 25 ele diz assim: fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Ele está falando exatamente deste dia. Nunca mais ele experimentou isso. Foi chicoteado depois, passou por naufrágio depois, mas esta é a primeira experiência de sofrer por Cristo na carne. Um sofrimento que vai lhe deixar marcado para toda a vida, a ponto de, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, ele dizer: trago no meu corpo as marcas. E Paulo então é marcado a uma dor, a um sofrimento. Ele nunca mais esquecerá como ele começou a sofrer por Cristo literalmente. Que dor, que sofrimento, que tristeza. Mas o texto continua dizendo que depois de ser apedrejado e arrastado para fora da cidade, versículo 20, alguns crentes, alguns dos convertidos, como resultado da pregação de Paulo e Barnabé não pôde fazer nada por Paulo para impedir, porque havia uma pressão popular, havia uma aquiescência das autoridades políticas, havia uma aquiescência, uma liberação, uma falta de interferência da própria Roma, dos próprios soldados romanos, porque não fizeram nada, não impediram, deixaram que isso fosse feito. Nem Barnabé pôde fazer nada, nem Paulo pôde se defender. E o texto diz no versículo 20: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Parece que enquanto ocorre o apedrejamento e todos ficam sabendo o que aconteceu, os discípulos todos se reúnem e tentam fazer alguma coisa, e o que eles puderam fazer foi impedir que o descaso, que a violência contra Paulo permanecesse, porque a ideia é de que eles então circulam, diz assim: deixem ele já está quase morto, parem com isso, deixem de ser cruéis. Começam a interceder por Paulo, os discípulos começam a tomar partido daquela situação, começam a manifestar uma certa proteção ao apóstolo Paulo. Diz que eles circulam, eles tomam conta do corpo de Paulo, da sua vida, tomam pelos seus braços e levam de volta para a cidade. Olha a crueldade daquelas pessoas. Apedrejaram o apóstolo, apedrejaram o missionário, o pregador do evangelho, ainda o jogou como um indigente fora da cidade, como qualquer. Você tem noção dessa atitude, do resultado dessa atitude? Que coisa triste, que atitude, mas que decepção, que tristeza, que dor, que sofrimento. Mas o texto diz que os discípulos, os crentes, começaram a se manifestar, tomaram o corpo de Paulo, tomaram o apóstolo Paulo, ele não está morto, é óbvio, tomaram o apóstolo Paulo, levaram para a cidade, trataram dele, trataram tão bem, que no outro dia ele já estava melhor. Parece que Paulo está fingindo que levou tanta pedra, mas a graça de Deus foi tão majestosa. O amor desses irmãos
O cuidado o recuperou, mas tem algo ainda mais fantástico. O desejo de Paulo de fazer a obra do Senhor é maior do que ficar desfrutando do seu sofrimento, de ficar alimentando o seu sofrimento. Tem gente que tem prazer em alimentar a dor, de falar dela, de maximizá-la, dizendo: como eu estou sofrendo. Paulo não tinha tempo de falar sobre sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre sua decepção, mas ela era real. Existia dor, existia sofrimento, existia tristeza, não poderia ser diferente. Mas veja o que o texto diz, versículo 21, versículo 20 ainda: rodeado pelos discípulos, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Paulo foi levado, isso aconteceu durante o dia. Paulo foi levado então para a cidade de Listra, de volta para casa, provavelmente para a casa de um desses irmãos. Chegando lá, trataram as feridas, trataram o corpo do apóstolo Paulo, alimentaram, fortaleceram ele. Teve uma noite de sono. Quando acordou, ele disse: vamos seguir adiante na nossa viagem missionária. Vamos para a próxima cidade, vamos para Derbe. Está a mais aproximadamente 60 quilômetros daí. E tudo indica que eles foram a pé. Uma viagem que durava a pé 2 a 3 dias. Tinha acabado de tomar uma apedrejada, ele tinha sido apedrejado, ele tinha sido moído e quase morto. As dores ainda em seu corpo, as palavras de insultos talvez ainda ecoando em sua mente e nos seus ouvidos. A experiência de quase morte ainda diante de seus olhos, por causa do Evangelho. O que Paulo faz ao amanhecer, junto a Barnabé, disse: vamos seguir adiante na nossa viagem missionária. Vamos a Derbe. Ainda tem mais uma cidade para nós visitarmos. E o texto então diz, versículo 23, 21: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha, eles foram para Derbe. Lucas não diz o que aconteceu lá. Provavelmente não ocorreu perseguições como nas cidades anteriores e Listra. Tudo ocorreu na paz. Paulo pregou o Evangelho, passou alguns dias lá com Barnabé, pregou o Evangelho em Derbe. Também deixou um grupo de pessoas lá, porque houve discípulos, houve conversões. Paulo focou na sua missão, superou a sua dor e o seu sofrimento, sua tristeza, sua angústia, mas ela estava presente. Mas ele supera isso, pregando o Evangelho, cumprindo com sua missão, alcança mais pecadores na cidade de Derbe. E diz Lucas, ele então, de Derbe, que ainda está na região da Licaônia, ele volta refazendo as cidades que havia pregado o Evangelho. Versículo 22: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui chega o ponto crucial do relato. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo vai para Derbe. De Derbe, prega o Evangelho, alguns se convertem. O que é que Paulo faz agora? Paulo está preocupado em cumprir com sua missão apostólica de organizar, consolidar as igrejas que ele iniciou, de fortalecer a fé desses crentes. Por quê? Paulo sabe que aquelas perseguições atingiriam mais aqueles crentes do que ele mesmo, de que o ódio dos judeus permaneceria instigando, perseguindo, maltratando, produzindo sofrimento àqueles crentes daquelas igrejas. Paulo voltaria para a sua realidade. Paulo depois voltaria para a sua realidade.
Paulo voltaria para a sua cidade, mas aqueles crentes permaneceriam ali. Aqueles judeus, aqueles inimigos do evangelho, aqueles perseguidores, aqueles que maltrataram Paulo, ele sabia, eles produziriam ainda sofrimento a esta igreja. Por isso que Paulo escreve a carta aos Gálatas, ao ver que muitos cederam à pressão da perseguição, muitos desanimados e tristes abandonaram o evangelho, abandonaram a igreja, ficaram desanimados. Paulo está preocupado na perseguição, desanimar os crentes destas novas igrejas, mais preocupado do que a dor e o seu sofrimento causado por essas perseguições. Paulo está preocupado nas perseguições causar uma tristeza, desânimo e desencorajamento naqueles novos crentes. E certamente perseguições, dificuldades para os novos crentes é um grande desafio para a fé, é um grande teste para a fé. Mas o que Paulo vai fazer com isso? Paulo tem certeza que aqueles crentes vão ser atacados na sua fé. Paulo tem certeza que aquelas igrejas vão ser ameaçadas, vão ser perseguidas, vão ser injuriadas. Mas o que é que Paulo vai fazer? Primeira coisa, ele vai reforçar a fé daqueles crentes. Ele vai reanimá-los com o evangelho, dizendo: foquem em Cristo, mantenham a sua visão em Cristo, fortaleçam a sua fé em Cristo. Mas saibam de uma coisa: este sofrimento e estas perseguições fazem parte da caminhada cristã. Não é falta da presença de Deus, não é a ausência da graça de Deus, não é mentira do Senhor, não é falta do poder de Deus, não, é parte integrante de seu propósito. Olha o que Paulo diz. Paulo olha para o seu próprio sofrimento, olha para o iminente sofrimento daqueles crentes, olha para os seus próprios desafios já enfrentados, olha para os desafios que estão às portas das igrejas, daquelas igrejas, e diz o seguinte: essa palavra de Paulo é muito importante, corrobora com o que Cristo disse, que seus discípulos, que entrar no reino não era garantia de paz, tranquilidade e ausência de problemas, sofrimentos e dor, não era certeza de uma fórmula mágica que resolveria os problemas imediatos quando eles surgissem, mas era uma nova visão, uma nova perspectiva de como entender o próprio sofrimento, a própria dor, as próprias dificuldades no contexto do reino de Cristo. De entender que estas coisas têm um poder limitado, atinge o nosso emocional, o nosso psicológico, mas não atinge a nossa fé, não atinge a nossa alma, não atinge o que nós temos e somos em Cristo. Pelo contrário, acabam cooperando para o nosso crescimento espiritual, porque quando passamos pelas perseguições, pelas provações, pelas dificuldades, entendendo que elas são oportunidades de experimentarmos mais da graça, oportunidade de confiarmos mais em Deus, oportunidade de nos mantermos fiéis em Cristo, oportunidade de crescimento. Olha o que Paulo diz, versículo 22: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os para permanecer firmes na fé, não se deixarem atingir com o sofrimento, com a dor, a tal ponto de se desencorajarem e desistirem e abandonarem e afastarem da fé e da igreja, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, que as tribulações fazem parte da caminhada no reino. Aqui o reino tanto é uma realidade presente como uma realidade futura. Eles foram chamados para pertencer ao reino de Cristo, mas caminhando em direção à consumação deste reino. Ele está falando da caminhada de fé, da caminhada cristã, do dia a dia dos filhos de Cristo, em que nesse dia a dia eles são chamados para promover o reino através da fé, do exercício da fé. Então Paulo diz assim: olha, não fiquem tristes, desencorajados, desanimados com as perseguições, com as dificuldades, porque elas fazem parte do plano de Deus. Deus usa as tribulações para fortalecer a fé. Deus usa as provações para testar e confirmar a fé. Não pense que isso é contrário à natureza do reino da salvação, que sofrimento, dificuldades, perseguições, sofrer injustiça por amor a Cristo é contrário à natureza do reino da salvação, que o chamado de Cristo exclui o chamado para sofrimento. Não, Paulo disse: não, faz parte, é parte do reino sofrer por ele.
É parte integrante da natureza dos filhos do reino sofrer por serem filhos do reino de Cristo. Então as tristezas, o sofrimento, as dificuldades na caminhada cristã é parte integrante, meu irmão. Ficar triste, sofrer ao ser perseguido, maltratado, é parte da caminhada cristã. O que não podemos é alimentar a nossa tristeza, é dar a ela o ibope que ela não merece ter, é transformar a nossa tristeza em um veneno paralisante para a nossa fé, em uma justificativa para retrocedermos no nosso compromisso com o reino de Cristo, em uma justificativa para mudarmos ou abandonarmos o Evangelho, porque podemos ser perseguidos, para ficarmos parados em casa de braço cruzado esperando tempos bons, para fazer o que Cristo mandou fazer hoje, diante de ameaças, diante de iminentes possibilidades de perseguição. Paulo disse: eu sei que posso ir para Derbe e encontrar outra surra lá, posso voltar no meu caminho e encontrar outra perseguição, mas eu não me deixo abater. Quando Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, ele diz assim: sabíamos que todo dia éramos entregue como ovelha para o matadouro, que a morte era uma realidade, passou a ser a iminente morte, passou a ser uma realidade todos os dias na nossa caminhada missionária. Eu aprendi a conviver com as ameaças, com as dificuldades e os desafios da natureza do reino. Eu entendi que pertencer ao reino de Cristo é estar sob constante ameaça, sob constante ameaça. Então, para que você ficar abatido e triste? Porque você foi injustiçado, porque as pessoas mentiram contra você, perseguiram você porque é crente, conseguiram derrubar seu emprego, conseguiram mentir contra você, conseguiram sucessos na sua vida, conseguiram destruir você porque você é crente. Ah, não quero mais ser crente. Como é que ser crente? É a vida difícil dessa. Paulo disse: não, eu não penso assim, eu vejo tudo isso como parte do reino. Então, dificuldades, meus irmãos, tristezas, perseguições, desafios fazem parte do reino de Cristo, é parte integrante de estar no reino. Mas Paulo também vai mostrar aqui o que fez ele superar tudo isso, e ele está encorajando os crentes exatamente com esta fala, dizendo: se preparem, porque perseguições virão, mas não deixe que isso atinja-o de tal forma que os paralise e os afaste de Cristo, da igreja, do seu evangelho e do seu reino. Permaneçam, porque isso faz parte. Então, continuem promovendo o reino. Mas como é que você supera o sofrimento? Como é que você supera as tristezas? Como é que você supera as dificuldades? Como é que você supera as decepções? Como é que você supera o resultado de perseguições e de ódio? Paulo diz: se alegre olhando no progresso e na prosperidade que Cristo dá ao seu reino. Quando você olha como a providência de Cristo promove frutos, promove dentro de sua vontade resultados que glorificam o seu nome, a alegria de ver o reino de Cristo prosperar suplanta as tristezas dentro do reino. Olha só, presta atenção em Paulo. O que é que ocorre? O texto diz que Paulo ficou alguns dias, estava tão preocupado com aqueles crentes, que Paulo passou mais alguns dias naquela igreja, na cidade de Listra. Ele voltou para Listra, ele foi para Derbe, voltou para a cidade onde ele foi apedrejado e quase morto, preocupado com os crentes, preocupado dos crentes ficarem tristes, desanimados, desencorajados, dos crentes desistirem, daquelas pessoas ficarem desanimadas com o evangelho, porque estavam sofrendo, porque viram Paulo sofrendo, porque viram um missionário sofrendo. Paulo então os encoraja para permanecer firme na fé. E o que é que Paulo faz? Ele está preocupado e volta então passando por todas as outras igrejas que ele organizou, onde ele foi também maltratado, perseguido, expulso. Ele volta. Diz o texto, versículo 23: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor que haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigindo-se a Panfilha.
O texto diz que Paulo saiu de Derbe, voltou para Listra, depois ele volta para Icônio, depois ele volta para Antioquia da Pisídia, organizando aquelas igrejas. Paulo tinha iniciado aquelas igrejas, Paulo tinha fortalecido aqueles crentes, agora ele volta ali, orando, encorajando e organizando com eleição de presbíteros, organizando aquela igreja, dando líderes com autoridade apostólica, formando a liderança daquela igreja, dando àquelas igrejas o conselho de presbíteros, de pastores. Daí a base bíblica do governo presbiteriano, não foi invenção de Calvino. Presbiterianismo é um sistema de governo bíblico. Presbíteros eram eleitos nas igrejas. O apóstolo Paulo então indica que eles estão ativamente envolvidos na escolha, na orientação, na condução, mas há um indício do povo quando a gente percebe o próprio Paulo dizendo a Tito e a Timóteo que os deixou em Éfeso para eleger presbíteros, de que esta era a prática comum, de que a liderança, de que os apóstolos ou os conduzidos ou os direcionados pelos apóstolos orientavam como o povo deveria eleger os seus presbíteros, os seus pastores. Então isso indica que a liderança da igreja era uma liderança, era coletiva, era um corpo de liderança, não era um indivíduo, não era um governo episcopal e nem era um governo exercido pela igreja, não era congregacional, não era a igreja que se autogeria, não era a igreja que tomava suas decisões. É um concílio, é um corpo de presbíteros, que é literalmente anciãos, pessoas maduras, experientes. Então Paulo e Barnabé passam por essas igrejas, percebe o potencial de organização e estruturação, porque há muitas pessoas, há crentes, muitos crentes e homens capacitados. Outra informação importante: não tem presbítera, não tem bispa, é presbítero, é homem. Aí um homem chegou para mim e disse assim: Paulo era muito machista. Não, Paulo é bíblico, Paulo é crente, Paulo é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, Paulo trabalha em favor do reino de Cristo, Paulo trabalha para Cristo e não para ele mesmo. E nem está preocupado com a tradição e a cultura, está preocupado em formar o reino de Cristo, seguindo a orientação de Cristo, sobre a orientação do Espírito Santo, do que se deve fazer nas igrejas. É tanto que quando Paulo condena o ministério feminino, ele vai dizer: esta não é a prática das igrejas de Cristo, que eu como apóstolo atuei. Paulo vai dizer que essa não é a prática da igreja cristã, porque não foi isso que o Espírito Santo conduziu os apóstolos a fazerem. Então Paulo passa por essas igrejas, organiza essas igrejas com liderança masculina, com homens preparados. Isso é sinal de que ele está consolidando, preocupado, porque é necessário ter uma liderança bíblica, uma liderança forte, para alegrar esses irmãos, encorajar esses irmãos, conduzir esses irmãos espiritualmente, direcionar esses irmãos a fortalecê-los na fé, pregar a palavra de Cristo. Por isso que quando Paulo manda as cartas a carta para a região da Galácia, manda para os pastores, para que os pastores leiam, os presbíteros orientem aqueles crentes, encorajem, lembre a eles da experiência de Paulo quando passou lá. Diz assim: vocês sofreram por Cristo, viram meu sofrimento, agora estão abandonando Cristo. Sofreram pelo Evangelho, agora estão abraçando outro Evangelho. Então Paulo está preocupado em fortalecer aquelas igrejas, para que elas vejam, elas percebam os frutos da graça de Cristo, as evidências da presença de Cristo. É Cristo quem está fazendo isso com a sua igreja, é Cristo quem está edificando a sua igreja pela instrumentalidade de Paulo e pelo poder do Espírito Santo. É o próprio Cristo que está organizando a sua igreja, é o próprio Cristo que está edificando e construindo um povo para si, uma igreja universal do reino de Cristo e não de Edir Macedo. É Cristo produzindo a sua igreja no mundo gentílico. É isso que Paulo está mostrando, que ele está focado em cumprir sua missão. Ele deveria abrir as igrejas, organizar as igrejas e consolidar as igrejas. Ele está focado nisso. Essa é a missão que Cristo deu para ele. E aí o texto continua dizendo: então Paulo consolida essas igrejas, dando liderança para elas, e passa então, atravessa da Panfilha, da Pisídia para a Panfilha, voltando, tomando o caminho de volta. Versículo 26.
25. E tendo anunciado a palavra em Perge, Perge é a cidade aonde João Marcos deixou a comitiva missionária. Nesta cidade, tudo indica que ali não houve convertidos, não há igreja formada naquele lugar, mas Paulo ainda assim volta para Perge, continua pregando o evangelho em Perge e volta, toma o caminho de volta para Atália, que é a região onde ele irá tomar o navio de volta para a cidade de Antioquia. E o texto diz: e dali navegaram para Antioquia. Agora Antioquia da Síria, não Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, onde ele havia saído, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Paulo e Barnabé voltam para Antioquia. Chegou o fim da viagem missionária. Mas qual é a visão que Paulo vai ter de tudo isso? Qual é a conclusão final? Qual é o relato final dele? O que é que ele vai dizer para aqueles crentes? O que ocorre aí? Nós não temos uma precisão de data, de tempo, mas segundo os historiadores, os estudiosos das Escrituras, tudo indica que a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé durou 2 anos. Foi do ano 46 até o ano 48 da era cristã. Provavelmente durou 2 anos esta viagem missionária, em que Paulo foi de Antioquia a Derbe, de Derbe voltando para Antioquia. Chegou perto da sua cidade natal, Tarso, na Cilícia. Mas ele não foi lá, ele vai depois lá. Mas Paulo então volta, e esta viagem durou aproximadamente 2 anos. E a igreja de Antioquia havia enviado esses irmãos. Haviam reconhecido a vocação do Espírito, a preparação do Espírito Santo, havia encorajado esses crentes, preparado, enviado e sustentado financeira e espiritualmente, orando por esses crentes, e agora estão ansiosos de ver o relato. O que Paulo dirá? Tudo indica que isso ocorreu em vários dias. Paulo se reuniu com esta igreja, com estes crentes de Antioquia, vários dias para contar sobre o que havia ocorrido. Mas o que eu quero mostrar, qual é a ênfase que Paulo dá no seu relato? Veja, versículo 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Você percebe que não há um tom pessimista nesse relato. Não há vitimismo no relato de Paulo. Fui pregar o evangelho, quase morri. Paulo tem uma visão totalmente otimista do reino. Não porque ele não veja o sofrimento, as dificuldades e os problemas. É porque ele entende que eles fazem parte do plano e do propósito de Deus. É aí que está a superação. Ele diz assim: como Deus fizera tudo isso, relatou tudo como sendo obra de Deus. Ele diz: foi Deus que fez isso, foi Deus que providenciou aqueles desafios, aquelas dificuldades, aquelas perseguições dos judeus, as portas abertas das sinagogas, mas as portas fechadas, os chutes que recebemos, as perseguições, as palavras, mas também vimos como Deus fez prosperar o evangelho, como abriu os olhos dos gentios, como a porta do evangelho se abriu para eles, como eles foram alcançados com a fé. Ele estava mais alegre em ver a prosperidade do reino, em conversões, transformações de igreja organizada, do que ter tomado uma surra. Está prestando atenção na coisa? Paulo está mostrando o que é mais grandioso, o que mais importa. Paulo diz: o que mais importa é ter visto como Deus trabalhou através de nós, como Deus fez sua obra prosperar através de nós, como Deus fez o reino crescer através de nós, a despeito do nosso sofrimento, nossa dor, nossa toda dificuldade, como Deus foi bom, provendo providência, provendo proteção. Paulo poderia ter sido morto como Estevão, mas não foi. E o Senhor, pela sua graça, Ele diz: olha como Deus foi gracioso conosco, e como Deus foi gracioso com os gentios, fez com que o reino prosperasse. E o texto diz que eles então permanecem alguns dias ali, e segundo estudiosos, esses dias foram 1 ano, recobrando o ânimo, renovando as baterias e a força para viajar de novo, para empreender sua segunda viagem missionária. Mas antes disso,
Paulo e Barnabé, principalmente Paulo, vão lidar com problemas que vão surgir naquelas igrejas lá no Concílio de Jerusalém, que veremos na próxima exposição. Mas o ponto do apóstolo Paulo, o ponto de Lucas aqui em relação a tudo isso, é mostrar como que Paulo e Barnabé superaram as dificuldades e as tristezas na caminhada do reino, olhando para a graça e a providência de Deus, fazendo prosperar a sua obra nas mãos deles, fazendo com que sua obra fosse cumprida. Paulo não estava feliz porque pessoas se converteram simplesmente. Paulo estava feliz porque ele teve a primeira oportunidade de pregar o evangelho. Segundo, sofrer por causa do evangelho. Terceiro, ver o evangelho prosperar, convertendo pessoas e formando a igreja de Cristo. Essa era a alegria dele. Meus irmãos, isso é aplicável para nós. Nós não somos chamados para uma missão especial como Paulo, salvaguardando alguns que tenham esta missão. Mas em geral nós não somos chamados para trabalharmos no reino dessa maneira como Paulo. Em sua maioria não somos chamados para isso. Mas como crentes comuns, como já vimos aqui, como crentes comuns, também somos chamados para promover o reino através de nossa realidade e contexto local, através de nossa fé, de nossos desafios, de nossa casa, de nosso trabalho, de nossas relações, de promover o reino de Cristo, pregando o evangelho e dando bom testemunho de Cristo Jesus. Nesta empreitada pessoal particular, também temos desafios, também temos tristezas, também temos perseguições. Testemunhar de Cristo na nossa família ímpia, nos dias de São João. Você quer ser mais quente que todo mundo? Eu conheço um presbiteriano que faz forró na casa dele. Problema dele, meu amigo. Manter-se firme em Cristo, ser fiel, testemunha de Cristo no seu dia a dia, no seu trabalho. Também isso acarreta sobre você sofrimento, dor, desafios, dificuldades, deboches sobre sua fé, mentiras, calúnias, desafios, testes ferrenhos, fogos de provações sobre sua fé, provocações. Viram o que fizeram com Paulo? Eles não chegaram diretamente em Paulo, provocaram as pessoas. Às vezes não chegam direto para você, jogam pessoas contra você, criam mentiras sobre sua fé, criam ideias erradas. Ele é presbiteriano. Vixe, presbiteriano não é quente não. Lançam mentiras, fustigam, provocam, mentem, falseiam, para que as pessoas tenham uma visão sobre você equivocada, para que você tenha desafios, para que você tenha empecilhos, para que você não consiga prosperar como cristão, para que você sempre seja visto com olhos tortos. Às vezes não é direto, é indireto. Fingem concordar com você, fingem ser interessados com sua fé, mas trabalham contra você. Ser cristão e promover o reino de Cristo é um desafio, principalmente quando você quer ser luz na sua casa, luz no seu trabalho, luz com seus amigos que são descrentes. Dizer para eles: isso é pecado, Cristo condena isso, arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo. Você precisa de um conserto em sua vida, de voltar-se para Deus. Você precisa de Cristo, do Evangelho. Quando você é luz, é sal, botamos sal na ferida aberta, purulenta do pecado, da imundícia. Os crentes hoje querem ser açúcar. Crente para ser sal. Sal primeiro é colocado sobre a ferida aberta do pecado para fazer sentir dor e não deixar que apodreça. Essa é a ideia de sal. É mexer na ferida. Eu lembro da minha infância que minha mãe mandava, quando a gente cortava alguma coisa, mandava botar sal para estancar o sangue e cicatrizar. Aí os crentes, em vez, diante do pecado do ímpio, ser sal, meter o dedo na ferida purulenta e dizer: isso é pecado, e deixar espirrar o pus. Não, quer ser açúcar. Toma aqui uma açuquinha. É assim mesmo, é a vida, né? Isso não é o Evangelho de Cristo. Quando você quer promover o reino de Cristo de fato e verdade, como você atua como um filho do reino, promovendo o reino, sendo sal e luz, você não é benquisto, você não é bem recebido. Você vai ver o que é perseguição, o que é resistência. Mas você não deve ficar triste se você experimentar isso. Você deve suplantar a tristeza e o momento de dor com a alegria de ver que você tem a oportunidade de sofrer por Cristo,
De sofrer não porque mentiu, não porque é um fraco, é um crente relapso, não porque é um crente sem consistência, não porque deu mau testemunho, mas porque exatamente estava dando bom testemunho. Se nosso sofrimento fosse por bom testemunho, pior que hoje nosso sofrimento é por mau testemunho. Como é difícil explicar às pessoas que essas igrejas heréticas todas não são cristãs, que esses pregadores que estão tomando conta da internet, da televisão, a maioria deles não pregam o genuíno evangelho. Quando você tentar separar isso aí do verdadeiro evangelho, dá um trabalho maior do mundo. O sofrimento, tentar explicar às pessoas que nem todos que falam em nome de Deus, nem todos que invocam o nome de Cristo pertencem a Cristo. A gente sofre primeiro para explicar que nós não cremos como aquelas pessoas. Depois sofremos para falá-las da verdade. Se nosso sofrimento fosse porque falamos a verdade e pregamos o evangelho, hoje sofremos porque temos que lidar com as consequências de falsos crentes, de falsas doutrinas, de falsas igrejas, acabando com o terreno fértil da pregação do evangelho. Se o nosso sofrimento fosse igual ao de Paulo, porque pregamos o evangelho e sofremos. Não, a gente sofre hoje porque a gente fala do próprio evangelho para crente, e tem crente querendo fazer a gente correr da igreja porque está pregando o evangelho para ele. É triste, meus irmãos. O sofrimento hoje é outro. A gente às vezes sofre porque prega o evangelho genuíno para crente. Vira para você e diz: nunca ouvi isso em minha vida. Pastor Daniel está trazendo novidade. O evangelho genuíno, as antigas doutrinas da graça. Por isso que Paulo, no seu relato final, ele diz: com tudo isso estou feliz, estou alegre ao ver a prosperidade da obra de Deus através de nós. Sofremos por amor a Cristo, sofremos por amor ao evangelho, sofremos pela causa de Cristo. Essa é a nossa alegria. E com todo sofrimento, Cristo fez sua obra prosperar. Então sim, você vai ter desafios nos seus testemunhos, na sua dificuldade, mas foque para o fato. Primeiro, se você está sofrendo por causa do bom testemunho, isso já é um fruto da graça de Deus em sua vida. Triste é se você sofresse por ser um mau crente. Segunda coisa, se você sofre porque prega o evangelho, você tem a oportunidade de pregar o evangelho, meu irmão. O que não pode é você sofrer porque nunca encontra a oportunidade de pregar o evangelho. Isso é uma angústia. Um crente passar a vida toda não conseguir pregar o evangelho para os seus parentes, não conseguir nunca falar de Cristo, por não encontrar oportunidade ou ambiente para isso, ou não ter coragem. Não, se eu sofro por Cristo, ou tenho sempre a oportunidade de poder compartilhar de Cristo, que prosperidade, que alegria em ver que Cristo fez de mim um instrumento da promoção do seu reino. Supere toda essa dificuldade, essa tristeza, ao ver como Deus faz prosperar a sua obra, do jeito que Ele quer. É o que eu tento trabalhar na minha vida. Se eu for estabelecer a minha alegria, tristeza ou realização pessoal como pastor, baseado no que eu vejo com os crentes que eu trabalho no dia a dia, eu estaria em depressão, tomando tarja preta. Mas um dia que eu foco o meu olhar em ver que não é quantos crentes se converteram, não é quantas pessoas tem na nossa igreja, não é de quantas pessoas concordam comigo ou têm simpatia a mim, é o quanto do evangelho eu estou pregando genuinamente, o quanto Cristo está sendo glorificado na pregação fiel, o quanto Cristo está sendo glorificado na transformação das vidas que Ele quer transformar, e como eu sou visto, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, como ministro de Cristo. Se as pessoas olham para mim e me veem como ministro de Cristo, essa é a minha alegria. Não importa o tamanho do sucesso do meu ministério, se eu sou instrumento para muitas conversões, para uma igreja grande ou para uma igreja que prospera muito, é se eu estou cumprindo com genuína fidelidade meu papel de pregador, de pastor. É isso que você deve trazer para a sua vida. Se você ficar olhando, meu irmão, para os problemas, para as dificuldades, para os desafios, você vai paralisar. Olhe para o quanto a graça de Deus já é presente em sua vida. E olhando para isso, você sempre terá motivo de se alegrar no Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe.
Amém. Oremos. Ó Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra.